Queria que os irmãos abrissem o primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Vamos ler do versículo 8 ao 24. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, do versículo 8 ao 24. Os irmãos acharam? Diz assim: Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: Que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: Dá-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo se hospedava e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu à voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe e lhe disse: Vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Amém. Pai, aqui está a tua palavra verdadeira diante de nós, a qual temos o privilégio de mais uma vez nessa semana ouvir. Senhor, nós te pedimos que ela venha a penetrar nos ouvidos que estão abertos, nos corações que estão com singeleza, esperando recebê-la, meu Deus, para que possam frutificar. Meu Deus, te pedimos que ela venha a produzir os efeitos que o Senhor deseja e que eu não venha atrapalhar, meu Deus, que nada atrapalhe a ministração da tua palavra. Nós te pedimos que o Senhor derrube qualquer impedimento, meu Deus, qualquer distração que tenta roubar essa boa semente dos corações da tua igreja, dos nossos irmãos. Que assim, ó Deus, o Senhor produza o efeito que desejar nas nossas vidas. Assim nós rogamos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Você leu comigo uma passagem conhecida, com certeza, né, de um profeta que a Bíblia fala muito pouco a seu respeito, do seu chamado. Diz que ele é um tesbita da cidade de Tisbe, e fala-se muito pouco a respeito dele, mas é um profeta conhecidíssimo, seus feitos são conhecidos. Você conhece certamente o episódio anterior, onde um corvo o sustenta, e nós
diferentemente daquela época, né, nós somos os profetas de hoje, amém? Há profetas aqui entre nós. Deus, naquele momento, na aliança, chamava homens para que eles falassem a sua palavra, levassem a sua palavra a quem Deus os mandava ir. Então Deus escolhia homens, profetas, para falarem a palavra de Deus. E hoje, como eu disse, nós somos esses profetas. Queria que você abrisse comigo lá no livro de Joel, capítulo 2. Vamos ler os versículos 28 e 29. Livro do profeta Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29. Diz assim: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Esse trecho é, inclusive, usado por Pedro no evento lá de Pentecostes, no capítulo 2 de Atos, quando todos veem aquela manifestação do Espírito Santo e imaginam que o povo estivesse bêbado àquela hora do dia. E ele repete estas exatas palavras de Joel, dizendo que isso se cumpriria, derramando então o Espírito de Deus, capacitando a sua igreja para que ela desse esse testemunho. E aí então, Jesus, sendo a nova aliança, através do seu sangue, ele propiciou que nós pudéssemos ser também profetas, hoje, assim como Elias foi naquele momento. Mas, como o texto diz, e nós vamos analisar aqui, eu creio que esse texto tem muitas semelhanças com o chamado de Deus, com o resgate de Deus, na nossa vida, na minha, na sua, nos povos que ainda não o conhecem. Fala muito desses dois personagens, né, de Elias e da viúva. E se nós somos profetas hoje, nós poderíamos fazer aquela pergunta, né? Hoje, ser profeta é difícil? O que você acha, né? O que você pensaria agora? Se é difícil hoje, aqui onde nós vivemos, com todos os recursos que nós temos, se é difícil ser profeta? Faz uma volta agora no tempo comigo, 2.900 anos para trás. Porque quando Elias começa a profetizar, Acabe começa a reinar. E é mais ou menos 870 e poucos anos antes de Cristo. E aí, então, teríamos uns 2.900 anos atrás, um contexto bem diferente, com certeza, do que nós temos hoje. Nós poderíamos dizer que, como dizem hoje, está na moda, né? Dizer que fulano é raiz e Beltrano é Nutella. Nós poderíamos dizer que, comparados a Elias, nós somos os profetas Nutella, né? Elias era aquele profeta raiz, é aquele cara que enfrentava as dificuldades, ia onde Deus mandava, e não era como é hoje no nosso contexto. A gente reclama muito, mas faz muito pouco comparado com o que esses homens faziam. Então, o contexto, há 2.900 anos atrás, era bastante diferente. Alguns creem que Elias se vestia, inclusive, como João Batista, porque no segundo livro dos Reis, um pouquinho aí adiante, no primeiro capítulo, versículos 7 e 8, diz assim: Ele lhes perguntou, qual era a aparência do homem que vos veio ao encontro e vos falou tais palavras? Eles lhe responderam, era um homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele, é Elias, o tesbita. Semelhantemente à caricatura de João Batista, lá nos tempos de Jesus, inclusive no Evangelho, né, de Mateus, se não me engano, nos Evangelhos sinóticos, fala que João Batista veio no espírito de Elias, ou seja, veio no vigor, na unção, no mesmo propósito, não é? Eram semelhantes, homens de Deus, preparando o caminho do Senhor. Mas
nesse exato contexto de Elias e da viúva, como eu disse, começa tudo numa história muito ruim, né? O reinado de Acabe, como vocês conhecem, marido de Jezabel, já começa o seu pai Onri de uma maneira desastrosa. Quando você lê na Bíblia que fulano foi tão ruim que não havia nenhum outro antes deles, né? Que ele foi pior do que os que o antecederam, e aí você vê o rei seguinte foi pior dos que o antecederam, ou seja, a coisa só vai piorando. Enquanto o rei Asa reinava em Judá, no Reino do Sul, ele, Onri, reinava em Israel, no Reinado do Norte, e havia matado o rei anterior, Zinri. E ele, então, sucede a esse rei, Acabe, e, além do que ele fazia, ele ainda fazia muito pior. Veja no capítulo 16, do versículo 29 ao 32. Capítulo 16, do 29 ao 32, diz assim: Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel, em Samaria, 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Então começa já uma história triste, com o rei tomando posse por ter matado um outro, e aí o seu filho Acabe o sucede, ainda pior do que ele, como se já não tivesse feito coisas ruins, ainda se casa com Jezabel, que você conhece muito bem também, a sua história e todo o mal que ela proporcionou a Elias, e uma história que vai de mal a pior. Esse é o contexto do profeta Elias. Tanta desobediência e idolatria fazem então com que Deus decrete a seca e fome através dele, do profeta Elias. Aí no capítulo 17, do versículo 1 ao 4. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Isso é que é um profeta raiz, não é, irmão? Ir para uma corrente para beber água e ser sustentado por corvos. Nós hoje queremos o leitinho com biscoito, não é, pastor? Mas o profeta daquele tempo, ele obedece, vai, sai do lugar dele, perto ali de Gileade, e vai para essa torrente de Querite, que era ali beirando o Rio Jordão. E ele ali permanece, dizem alguns teólogos, que por volta de 6 meses, e quando seca, ali também por não ter chovido, ele recebe então essa nova direção de Deus para ir para Sarepta. Então, como nós vemos aqui, vida de profeta não é fácil. A vida do profeta, como muitos pensam e muitos almejam hoje e pregam nas igrejas, não é uma vida fácil. A vida do homem de Deus, que de fato se dispõe a falar a palavra verdadeira, não tem nenhuma facilidade. E Deus o manda para Sarepta, para um lugar distante de onde ele estava, fora das fronteiras de Israel, um lugar que não tinha nenhum atrativo nenhum. Deus o manda, talvez, para um lugar que ele jamais imaginasse que Deus o mandaria. Mas, como eu disse, essa passagem, ela, se você analisar ela comigo, mostra exatamente nesses 2 personagens principais, ilustrando a salvação de Deus
para o homem, indo atrás dele, o buscar, mostra o papel do profeta verdadeiro que cabe a nós, os que nos propomos a profetizar, a dizer a palavra de Deus, e mostra essa viúva que simboliza os gentios, esses que não fazem parte dos territórios, né, das fronteiras, do povo de Deus, da promessa, mas que foram inseridas, tiveram o privilégio de conhecer. Então, analisando esse texto, essa passagem, nós aprendemos algumas lições. Primeiro, sobre o lugar, Sarepta. Como eu disse para você, Deus envia para o lugar que talvez Elias nem imaginasse. Hoje é um lugar chamado Sarafand, no Líbano. Olha só que maravilha. Deus diz a ele, vai para o Líbano. Não era o sonho dos profetas. Isso me faz lembrar um vídeo, né, que eu vi aí algum tempo atrás no Facebook, vocês já devem conhecer também. Um jovem chega para o seu pastor, né, e diz assim, pastor, Deus falou comigo para eu ir para um lugar e me consagrou apóstolo. Aí o pastor fica assim, surpreso, mas apóstolo? Deus falou comigo e disse para eu ir para tal lugar e ganhar aquele povo. Aí o pastor olha para ele e fala assim, Aí o pastor pergunta, esse lugar seria a África? Aí ele, não. Oriente Médio? Não. Coreia do Norte, nem pensar, né? Também não, pastor. Para onde foi? Deus me mandou ir ganhar a Disney. Vai para a Disney, que esse povo precisa ouvir a minha voz. É a coisa dos sonhos, né? Todo mundo, todo profeta, não, vai para Nova York pregar lá, vai para um lugar maravilhoso, paradisíaco, e vai lá que aquele povo precisa ouvir. Não estou dizendo que não haja pessoas na Disney que não precisem ouvir a palavra de Deus, mas Deus mandar um profeta para Sarepta, você acha que ele vai mandar o outro assim para a Disney a qualquer hora, assim à toa? Então, Sarepta não era o lugar dos sonhos. E esse pastor, nesse vídeo, depois você procura ver, e diz a ele a verdade, né? Assim, olha só, toma vergonha na sua cara, porque eu não vejo você nos cultos, aqui teve trabalho evangelístico, as pessoas saíram para pregar nas ruas, foram visitar orfanatos, foram para aqui, para ali, e eu não vejo você na igreja, eu não vejo você na sua faculdade pregando, e aí você acha que Deus vai te dizer para você ir para Disney. Então, Sarepta, o Líbano não era o sonho dos profetas. Uma cidade fenícia, fora dos limites de Israel, entre Tiro e Sidom, mais ou menos ali entre o caminho entre um e outro, 15 quilômetros de Sidom. Então, fora dos limites de Israel, Deus foi nos alcançar também fora dos limites de Jerusalém. Esse foi o plano de Deus. Isso foi o que Deus determinou, que o evangelho dele seria pregado fora de Jerusalém, em Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, se é para ir aos confins da terra, irmão, tem que ir para Sarepta, tem que ir para a Coreia do Norte, tem que ir para o Irã, tem que ir para vários lugares. Nem sempre é o lugar dos nossos sonhos. Então, hoje, essa viagem, com todos os problemas de fronteira, fazendo uma estimativa aí, daria uns 542 quilômetros a pé. Eu sempre gosto de olhar e ver as dificuldades que na época eles passavam, para que a gente pense hoje e reflita se o que está ao nosso alcance, se a gente poderia fazer mais ou não. Se você traçar uma linha reta, eu acredito que de 100 a 150 quilômetros, desde ali onde ele estava, das torrentes de Querite até Sarepta, 150 quilômetros talvez. E talvez não desse para ir em linha reta, talvez tivesse que contornar, subir, descer, enfim, dificuldade até ele chegar. Então Deus leva o profeta para fora dos limites de Israel. E, irmãos, uma coisa que muitos não acreditam ser verdade, que profeta cansa também. Fisicamente, nós temos limites, nós temos esgotamento físico, cansa.
ser profeta. Mas o cansaço físico é diferente de fardo. Para Elias, ser profeta não era um fardo, mas o cansava fisicamente. Ele precisava, chegar a Sarepta, chega ali cansado e pede água. Imagina o esgotamento dele, o cansaço físico dele, mas ele vai. Vai porque Deus manda ao profeta ir a um lugar onde uma mulher que não fazia parte da aliança, não estava dentro dos limites, dentro das paredes de uma igreja, dentro dos muros de uma cidade, não. Ele diz, vai longe, vai para bem longe, e lá eu ordenei que uma mulher te sustente. E ele vai e encontra essa mulher. Então, esse lugar, Deus tem um propósito para que nos leve fora dos limites. Deus tem um propósito para que nos leve a outros lugares. Ser profeta dentro da igreja, irmãos, é fácil, é moleza. É como os primitivos lá ficaram, em Atos 1:8, quando Jesus disse para eles, não, vocês têm que sair, porque vocês têm que levar o evangelho para fora daqui. E eles queriam ficar ali, junto dos apóstolos, num conforto, naquela zona de conforto. Está muito tranquilo, está muito bom, recebendo a palavra dos apóstolos, nada nos falta, nós perseveramos, compartilhamos do pão, está tudo uma maravilha. Mas Deus diz, não, há um propósito, é necessário levar essa palavra para fora desses limites. É necessário que você se mova para fora desses limites. Então, Deus assim faz com Elias, e essa Sarepta hoje representa a nossa ida, o ide para pregar o Evangelho, o ide para ser igreja fora das quatro paredes, essa ordem para ser profeta e pregar o Evangelho fora das quatro paredes. E muitos podem estar pensando agora, nossa, mas será que eu vou ter que andar 150 quilômetros? Irmão, Sarepta para você pode ser no cômodo ao lado da sua casa, pode ser no andar de baixo do seu prédio, pode ser na sua rua, pode ser em vários lugares. Mas Deus quer que você saia da sua zona de conforto, do seu quadrado, onde você está aí muito comodamente, e Deus não faz assim via de regra com quem é profeta. Deus diz, não, eu preciso que você vá, porque eu quero que lá você fale da minha palavra. Eu preciso que você vá e alguém seja alcançado pela minha palavra. E o profeta obediente, então, vai a esse lugar. Então, essa seria essa Sarepta. Não é a terra dos nossos sonhos, mas é lá que Deus quer ser glorificado. Glorificar a Deus aqui dentro da igreja, irmãos, é uma coisa, mas ir a um lugar fora dos limites e lá você ser testemunho, ser voz de Deus, para que Ele seja glorificado, esse sempre foi o plano de Deus, para que Ele seja glorificado nas nações, em outras nações. Nós vamos ter aqui, volto ao assunto do culto de missões, pessoas que saem dessas quatro paredes e se dispõem, como Elias, vão a outros lugares para levar a palavra de Deus. É isso então que Sarepta representa. Segundo, é que ao chegar lá ele encontra então esse outro personagem, a viúva, que não fazia parte da aliança. Veja no primeiro livro dos Reis, no capítulo 17 aí, nos versículos 8 e 9. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Ele vai e encontra então essa mulher que não fazia parte da aliança. Ela pertence a Sidom. Vai até essa cidade e encontra ali essa mulher. Porque eu tenho um propósito, eu tenho algo que mostrar a ela. E então Elias vai e encontra essa viúva que não fazia parte da aliança. A viúva, irmãos, representa, como eu disse, eu, você, antes da nossa conversão, e tantos outros que estão aí ansiosos pela palavra de Deus, ansiosos por receber um profeta, um homem de Deus, que chegue próximo dela, ainda que venha de longe, e traga essa palavra.
e que saia da sua boca a palavra de Deus. Essa viúva representa esses gentios e representa a nós antes da nossa conversão. Então, esse episódio é para que a gente possa, observando esses personagens, tirar as lições. Então, esse encontro representa Deus levando sua palavra aos gentios. Alguém que não esperava, longe, 100 e tantos quilômetros de distância, encontra um homem de Deus. Esse é o propósito de Deus. É o encontro de Deus com alguém que sabe, não é, de sua morte iminente e que nada pode fazer. Versículo 10 ao 12, ela diz assim: então ele se levantou e se foi para Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, teu Deus, ou seja, ela não era da parte de Deus, ela não era do povo de Deus. Ela diz: tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Então era uma pessoa que sabia que não era do povo de Deus, sabia que sua morte era iminente. Assim estão os povos nas nações, assim estão as pessoas no nosso estado, na nossa faculdade, na nossa vizinhança, em muitos lugares, precisando receber esse profeta, reconhecendo que estão numa morte iminente, numa separação eterna de Deus, e precisando ouvir a voz de Deus. Essa é a personagem da viúva que tem um encontro, representa um encontro de Deus com os gentios. Ao ouvir as suas palavras, Elias não contesta a sua versão, mas leva uma palavra de que o fim pode ser diferente. Elias não diz a ela: não, você está errada, não isso, não aquilo. Não, Elias simplesmente diz a ela, nos versículos 13 e 14, Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Era o que uma mulher que não conhecia Deus precisava ouvir. Ele diz: faz o que você disse que ia fazer. Pega aí os seus cavacos, vai e faz o bolo, mas traz para mim primeiro, porque não vai faltar a farinha e o azeite. Ela cria que eu vou fazer, vou comer e vou morrer. Elias chega com uma palavra diferente. Não, o seu fim pode ser diferente. Eu digo a você que Deus diz que não vai faltar a farinha e o azeite. Faz o que você disse, mas traz para mim primeiro, porque não vai faltar. Ou seja, o fim pode ser diferente. Aquilo que essa pessoa, a viúva, pensava que seria o seu fim, morte, fome, o profeta leva longe essa palavra. Olha, a sua sorte pode mudar, o seu destino pode mudar. Tudo pode ser diferente. Basta que você ouça a palavra de Deus. Faça como eu estou te dizendo e não vai faltar o sustento. Então era tudo o que essa mulher precisava ouvir. E é claro que há uma atitude de fé por parte da viúva, porque ela poderia dizer: eu não vou te dar nada, eu não sou da parte do teu Deus, eu não te conheço, eu vou fazer aqui o pouco que eu tenho, eu vou comer e vou morrer, e ponto final. Mas ela, é claro que tem uma atitude de fé ali naquele momento, e ela prepara de fato do pouco que ela tem e leva para o profeta. Leva a água para ele e leva o pão primeiro para ele. É lógico que há uma atitude de fé por parte da viúva, mas
quando nós seguimos lendo o texto, nós vemos que as atitudes dela revelam, de fato, aquilo que ela estava vivenciando naquele momento. Agora, o Deus da aliança, nesse momento, se mostra como provedor, o Jeová Jirê, que tanto você ouve nas músicas, né? O Senhor é a minha provisão, é Jeová Jirê. O versículo 15 e 16, ele diz, foi ela e fez segundo a palavra de Elias, assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Então, a palavra por intermédio do profeta, que ela, numa atitude de fé, decidiu acatar, de fato aconteceu. Deus, então, da aliança, esse Deus provedor, mostra para a viúva, mostra para essa mulher as maravilhas que ele pode fazer numa pessoa, dando provisão, dando sustento. Ora, é claro que ela não enriqueceu, mas não faltou, naquele momento de seca, naquele momento de crise, não faltou o alimento, não faltou a farinha e não faltou o azeite. Então, era isso o que a viúva queria ouvir. Deus, então, provê a necessidade física, a farinha, e também a espiritual, aí simbolizado pelo azeite. A partir daqui, irmãos, o que nós vemos é o que muitos experimentam a respeito de Deus. Essa é outra reflexão que nós temos que fazer, porque muitos estão desfrutando das bênçãos de Deus, compartilhando das bênçãos de Deus durante muitos dias, muitos anos. Veja o que diz o versículo 17. Depois disto, adoeceu o filho da mulher da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Ela vinha desfrutando da companhia, depois de muito tempo convivendo ali com o profeta, sem faltar comida, sem faltar a bênção, a provisão. Essa mulher ali conviveu muitos dias, mas teve um momento em que um menino adoeceu e morreu. E, a partir daqui, essa personagem começa a demonstrar o que muitos têm experimentado a respeito de Deus. Muitos têm convivido no nosso meio durante muitos anos, têm desfrutado das bênçãos de Deus durante muitos dias, mas cedo ou tarde se revelam. Porque no versículo 18 ela diz, então disse ela a Elias, que fiz eu, ó homem de Deus, vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? O que acontece hoje, a exemplo dela, é que muitos têm desfrutado das bênçãos de Deus. Muitos têm convivido com os irmãos e têm desfrutado das bênçãos de Deus. Mas, no momento de crise, se revelam na verdade. Porque ela aqui nesse momento diz, você veio a mim para trazer juízo por causa da minha iniquidade? É o que passa na cabeça de muitos que estão dentro da igreja, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo os profetas, desfrutando das bênçãos, mas, cedo ou tarde, como eu disse, se revelam quando vem um momento de crise. E aí, irmãos, ela diz essa palavra ao profeta, ela interpretou então que a presença de Elias, que representava a presença de Deus, foi trazer juízo, foi levar juízo sobre as suas iniquidades. E não é esse o objetivo de Deus, quando a sua palavra é elevada. Muito pelo contrário, hoje é levar graça, salvação, misericórdia. Mas muitos creem que quando vem um momento de dificuldade, depois de desfrutar tantas bênçãos e verem tantos milagres, quando vem a crise, pensam, poxa, Deus veio trazer juízo sobre as minhas iniquidades. Mas se Ele veio trazer a palavra que liberta, que limpa, que perdoa, que purifica, nenhuma condenação há. Mas ela então aqui se revelou, e é o que tem acontecido, infelizmente, ainda hoje, no meio da igreja. Porque muitos hoje colocariam o profeta para correr, ou correriam do profeta, ou fugiriam da igreja, como tem acontecido.
As pessoas, no primeiro momento de dificuldade, opõem o profeta para correr, dizendo: você é um mentiroso, porque você disse que nada disso ia acontecer. Ou correm do profeta, saem da igreja, desaparecem, somem, abandonam a fé, passam anos e anos desfrutando. Ela ficou 3 anos convivendo com o profeta, comendo de uma panela que não faltou farinha e de uma botija que não faltou azeite. Mas, no primeiro momento de dificuldade, de doença, de enfermidade, ela se revelou, dizendo: você veio trazer juízo por causa do meu pecado. Não. O profeta, quando leva a palavra para a salvação. Então, Deus, aqui nesse momento, nesse episódio, faz um milagre através do clamor do profeta, que é o que cabe a nós quando levamos a palavra. Então clamou ao Senhor, no versículo 20, e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Então, Deus faz um milagre através do clamor do profeta. Você que é profeta de Deus, não me dirijo somente a homens, mas também a mulheres. Deus também tem profetisas, também que falam da palavra de Deus. Vocês têm levado cura, têm levado palavras de ministração, de bênção, têm levantado clamores. Nós temos feito isso aqui às terças-feiras, temos visto a mão de Deus, temos visto como Deus soberano tem cuidado de nós, tem salvado, restaurado, curado, tem feito milagres. Então o profeta, ele faz o que lhe é natural, clama, levanta um clamor, ora, e Deus então faz um milagre. Até o profeta aqui, nesse momento, questiona o que Deus fez, mas é atendido. Até o profeta, de vez em quando, tem as suas escorregadas. Ó Senhor, mas até essa mulher o Senhor veio afligir por causa de tudo isso que está acontecendo. Até os profetas têm os seus momentos de deslize, como o próprio Elias teve mais à frente, depois de matar os profetas de Baal. Mas Deus atendeu às suas palavras. Deus então fez um milagre, levanta o menino, porque todas as coisas cooperam para o bem. Ainda que o menino não tivesse ressuscitado, todas as coisas cooperam para o bem. E aí, quando ele entrega o menino à mulher, aí sim a viúva reconhece que só há um Deus que cura, que é o Jeová Rafá. Deus que cura. No versículo 24, então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Então essa mulher, que representa os gentios que estão longe, que a igreja deve ir, levar a palavra, essa mulher muitas vezes desfruta dessas bênçãos, desfruta da provisão de Deus, mas de fato não é convertida. E quando vem um momento de crise, de dificuldade, o abandona enquanto deveria buscá-lo. Vem a ela a dúvida de que Deus traz juízo por causa das suas iniquidades e não que Ele a salvou, a resgatou e a livrou dos seus pecados. Mas, nesse momento, quando o profeta levanta o menino, leva o menino para sua mãe, ela então, a conversão genuína, ela reconhece: nisto conheço agora que tu és homem de Deus. Olha só, 3 anos vivendo com o profeta, comendo de uma panela que nunca se acabou e de uma botija que nunca se esgotou. Somente nesse episódio ela diz que vejo agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Esse episódio então representa a verdadeira conversão de uma pessoa que estava morta e agora ressuscitou. Nesse episódio eu vejo
não apenas um menino, mas dois ressuscitando. Ela que estava morta nos seus delitos e pecados, que representa a mim e a você, e o menino que é ressuscitado pelo profeta. Esse episódio, então, irmãos, mostra como Deus faz conosco profetas. Dois recuperaram a vida, a viúva e seu filho. Vendo todo esse episódio, que é bastante conhecido, como eu disse, eu vejo apontando para o que Jesus faria. E o que cabe a nós hoje, como profetas de Deus, como eu vi contigo aqui através da palavra, que nós hoje somos os que levamos a palavra de Deus. Nós hoje somos os que temos que sair da zona de conforto e levar fora das nossas quatro paredes a palavra de Deus. Temos levado, claro, através da internet, muitos têm sido alcançados pelas palavras que têm sido colocadas na internet, mas nós temos clamado por um povo que não somente tenha um relacionamento temporário. Nós não queremos relacionamento temporário com Deus. Nós não queremos pessoas que venham e desfrutem das bênçãos de Deus e estejam aqui nesse ambiente bom, entre irmãos, é legal, Deus me abençoa, olha que beleza, uma maravilha, tem ar-condicionado, tem uma música legal, e aí vai desfrutando, às vezes ficam 3 anos, 10, 20, mas quando vem um momento de luta, um momento de doença, um momento de morte, um momento difícil, um momento de crise, correm do profeta, estando ali, comendo da panela com ele, ouvindo a sua palavra, recebendo a palavra de Deus, vendo que Deus está ali, que foi atrás dela, fora dos limites, levar uma palavra de salvação, dizendo, olha, o seu futuro pode ser diferente. Esse que você cria, que era só morte, comer e morrer, não, pode mudar. Creia que Deus vai fazer com que não falte o mantimento, mas creia que Deus te salva. Creia que Deus te livra dos seus pecados e não te acusa mais, que tira da escravidão, e não foi isso que ela percebeu. Nós temos clamado então por pessoas, por um povo, por uma igreja que não tenha um relacionamento temporário, experimentando as bênçãos, mas que seja perseverante. No momento em que ela deveria perseverar, vendo os milagres de Deus, ela diz, que viestes fazer aqui, homem de Deus? Viestes trazer juízo sobre as minhas iniquidades? Nós temos orado, temos clamado por pessoas, por um povo que não experimente um relacionamento temporário, mas perseverante e duradouro. Temos clamado por profetas que se disponham a ir a Sarepta, não somente a Disney, irmãos. Ir a Disney é moleza, né? Mas, como eu disse, Sarepta pode estar do teu lado, pode estar na rua aqui em cima, pode estar na Quinta da Boa Vista, pode estar na São Januário, pode estar no seu prédio, eu não sei onde é, mas é necessário que você seja profeta fora daqui. Ser aqui é moleza. Ser profeta dentro de 4 paredes, irmãos, dentro dos limites confortáveis, é muito fácil. Mas é necessário que você se disponha fisicamente também, que você se disponha a estudar a palavra de Deus, a ouvir a palavra de Deus, para que você seja esse agente que sai e leva a palavra a alguém que está distante, precisando, crendo que vai morrer, que a morte é iminente, mas que Deus deseja alcançar. E alcança através de nós. Nós é que temos esse privilégio. Então nós temos clamado por profetas que se disponham a ir a Sarepta, fora das paredes da igreja. E é lá que a palavra de Deus precisa ser levada. É lá que Deus precisa ser glorificado. É lá, numa terra dos fenícios, que uma viúva que não imaginava receber um profeta, que imaginava que naquele tempo de crise, que a sua morte estava prestes a chegar, dela e do seu filho, não imaginava que chegaria um homem de Deus com uma palavra dizendo, a sua sorte vai mudar.
o seu futuro vai mudar. Você tem livre-arbítrio, você pode escolher por algo diferente. Ela, claro, teve uma atitude de fé, mas ficou desfrutando daquelas bênçãos confortáveis durante 3 anos. E Deus, às vezes, aperta um pouco mais, porque é necessário a conversão genuína. E aí, as 2 opções: ou correr do profeta, botar o profeta para correr, ou crer no profeta, crer em Deus, crer naquilo que Deus está dizendo. Essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor. Esses personagens são os que nos representam. Nós hoje como profetas, e o mundo lá fora, precisando ser alcançado pela palavra de Deus. Pessoas que estejam aqui na igreja não com um relacionamento temporário, não por causa de uma eloquência de um ou de a simpatia de outro, não. Às vezes você leva aqui umas raquetadas quando são necessárias, mas é necessário que você seja perseverante, que você não seja um daqueles que vêm e ficam aqui durante um tempo e vão embora quando vem a dificuldade, mas que você seja perseverante e que você seja também um profeta que leva a palavra fora daqui. Amém? Vamos orar? Fique de pé. Vamos pedir ao nosso Deus que Ele nos convença disso. Nós estamos nessa batalha de oração há vários anos, orando pela igreja, orando pelos irmãos que sejam constantes, às quintas-feiras à noite, aos domingos à noite, aos cultos de oração. Irmãos que de fato se disponham a ir pregar o Evangelho, que não estejam apenas desejando que a farinha não se acabe, porque às vezes pode ter farinha na panela, mas a tribulação vem de outra maneira. E se você não estiver firmado, não estiver na presença de Deus, você vai crer, vai acreditar que Deus está trazendo juízo sobre os seus pecados. Você vai trazer à sua memória os seus pecados. E é isso que o inimigo quer, te levar de volta para a prisão. Te levar de volta, fazer com que você acredite que você não saiu dela. E que ele traz um juízo sobre a sua vida por causa das suas iniquidades. Mas o que a palavra de Deus diz é que ele leva a graça, que é o favor não merecido. Ele não leva a condenação. Jesus não veio condenar, mas veio para buscar e salvar o perdido. E que nós sejamos esses profetas, que nós sejamos esses que levam a palavra de Deus a Sarepta, ainda que seja longe, mas talvez Sarepta esteja do teu lado. Que você deixe Deus falar ao teu coração. Pai Santo, nós oramos a Ti, meu Deus. Fala ao nosso coração, porque nós temos muito que aprender. Precisamos, ó Deus, compreender que o Senhor nos fez os profetas na nova aliança, aqueles que proclamam a Tua palavra, pregam o evangelho da salvação. Nós, meu Deus, que temos o privilégio de sair dessas 4 paredes e levar a Tua boa palavra. Aqueles que ainda estão longe e precisam ser alcançados, aquela ovelha que está afastada, que está perdida. Meu Deus, nós é que temos esse privilégio. Pai Santo, nós precisamos como profetas obedecer a Tua palavra e sair da nossa zona de conforto. Meu Deus, nós precisamos ser constantes. Não podemos, ó Deus, viver um relacionamento temporário. A Tua aliança é eterna. O casamento é eterno, não é um relacionamento temporário. Não há um divórcio contigo, meu Deus. Se nós experimentamos as Tuas bênçãos, se fomos salvos, nosso relacionamento tem que ser eterno. Que nós tenhamos isso em mente, ó Deus. Não permita que nenhum irmão venha a correr da Tua palavra, se afastar da igreja, correr do profeta, meu Deus.
mas que seja perseverante, que continue a ouvir e que creia no milagre de Deus, que Deus é soberano, que todas as coisas cooperam para o nosso bem, que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Pai Santo, fala conosco, ensina a tua igreja, meu Deus, que o teu povo se convença de uma vez por todas a ter um relacionamento sério contigo. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar, irmãos. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorria Jesus, pregando o evangelho, ensinando e curando, prosseguia Jesus. Vendo as multidões, cheios de compaixão, a seara é grande demais. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorreremos, ensinando e curando, prosseguiremos. Somos igreja, os trabalhadores, somos teu corpo, Jesus. Somos teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos, somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Nós somos teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos, somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através do teu povo. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através da igreja, através de nós. Somos teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos, somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém. Deus te abençoe, que você seja essa boca proclamando o reino de Deus.